Queridos irmãos, irmãs, nos parece oportuno, nesta tarde de encontro e de oração, e que celebramos o 22º domingo do tempo comum, em que encerramos o mês de agosto do ano do Senhor de 2014, em que concluímos o mês vocacional, momento em que rezamos por todas as vocações, ou melhor dizendo, as vocações específicas, a vocação sacerdotal, a vocação matrimonial, a vocação religiosa, a vocação laical e hoje especialmente a vocação catequética. Trago alguns pontos, creio que sejam importantes para a nossa reflexão e para o crescimento da nossa fé. É muito comum, quando falamos de vocação, tratarmos como seja a voz de Deus que nos chama. E sinceramente eu tenho curiosidade e quero, a partir da reflexão, concluir com vocês. Somos nós que rezamos pedindo a Deus a graça de poder fazer algo em nossa vida, realizar algo por alguém, ou é Deus que nos provoca ou nos convoca a fazermos algo pelos outros? A vocação, somos nós que nos colocamos à disposição de Deus em prol de algo, ou é Deus que nos convoca a realizarmos algo por alguém? O que pensa? O que sabem? A vocação que temos, fomos nós que pedimos a Deus, ou foi Deus que nos ofereceu? Foi Deus que nos ofereceu. O que é vocação para nós? Qual o conceito que temos formulado, ou qual o credo que temos no que diz respeito àquilo que Deus nos propõe? Se vocês estão dizendo que é Deus que nos oferece, tudo bem, então vamos para o segundo ponto. Se Deus nos convoca, se Deus nos propõe algo, se Deus exige de nós o exercício de uma vocação, nós temos liberdade para dizer sim ou não a Deus? Temos. Deus nos convoca, Deus propõe a vocação. Aí nós temos liberdade para dizer: Senhor, eu quero. Aí Ele confirma. Ou então assim para dizer: Senhor, eu não quero, eu quero outra coisa. Temos liberdade para isso? Parece que já estão divididos. Nós temos liberdade para dizer sim ou não a Deus? Vou ficar com a maioria. O sussurro disse que sim, que temos. Se temos liberdade para dizer sim à vocação que Deus propõe, ou para dizer não, Deus aceita ou não do homem? Aceita? Se Deus nos chama, a gente diz: Senhor, eu não quero não, eu quero outra coisa melhor para mim. O que o Senhor está propondo não serve não. Aí esse não que a gente está dando a Deus, Ele aceita? Jesus deu livre-arbítrio. Ambas as coisas. Se Ele deu livre-arbítrio, então a gente pode dizer sim ou não? Pode ou não? Sim. Então se a gente diz não, Deus aceita uma boa. Então se de repente vamos sair errado.
Temos ou não temos liberdade diante de Deus? Sim. Então Deus aceita ou não o nosso não? Sim, aceita. Aceita. E Deus fica feliz quando propõe uma coisa e o outro diz não? Deus não fica feliz? Mas Deus desiste? Vamos contextualizar o profeta Jeremias. Jeremias era de família sacerdotal, era admirador do profeta Oséias e viveu pouco tempo, viveu apenas 41 anos. Na história tem uma margem aí, mas ele viveu do ano 627 a 580 antes de Cristo. E quando ele era ainda menino, não sabia nem o que queria para a vida, Deus teve uma conversa muito séria com ele. Deus disse: Jeremias, meu servo, eu quero que você seja profeta. E ser profeta não é coisa muito fácil, porque o profeta não tem muito sucesso. O profeta geralmente paga o preço do anúncio com a própria vida. O profeta é muito excluído. O profeta não forma grandes lideranças. O profeta não tem muitos amigos, porque o profeta vive de denunciar o erro, denunciar a injustiça e as falcatruas do homem. Então ser profeta não é ser bem visto. Mas Deus disse a Jeremias: eu quero que você seja meu profeta. E Jeremias, com a liberdade que vocês disseram que temos, Jeremias disse a Deus: eu vou logo dizer que eu não quero, e vou dizer minha razão. Eu não quero porque sou criança, e não quero porque não sei falar. Não foi assim que o profeta disse? Porém eu não sei falar, sou ainda uma criança. Deus disse: não se preocupe, porque primeiro, não vai ser você que vai falar, é o Espírito Santo que falará por vós. E segundo, quem vai dizer o que vai ser dito sou eu. Vocês disseram que Deus aceita o não do homem, porque não aceitou de Jeremias? Jeremias disse não a Deus, mas Deus não aceitou o não de Jeremias. Deus não aceitou a decisão de Jeremias. E aqui interessante, porque o profeta diz assim: o Senhor está errado, o Senhor está equivocado, o Senhor não sabe o que está fazendo. Como é que o Senhor chama uma criança e alguém que não sabe falar, não tem experiência? O profeta disse que Deus estava errado, e Deus silenciosamente foi dizendo: eu sei o que estou fazendo. Exortou então aquele jovem, impulsionou na direção profética, e hoje nós temos que fazer um percurso de 20 versículos, 20 capítulos na Bíblia, para entender a vocação de Jeremias. O chamado de Deus e a resposta de Jeremias está no primeiro capítulo de seu livro. Hoje nós proclamamos a primeira leitura do 20º capítulo do profeta, e ele nos dá uma resposta a Deus dizendo: Senhor, nós travamos uma batalha, nós discutimos muito, nós brigamos em uma luta desigual, e o Senhor venceu. O profeta diz na leitura de hoje, profeta como primeira: o Senhor é forte, eu sou fraco, e por isso a vitória foi sua, porque eu não queria ser profeta e o Senhor me chamou. Porque o profeta Jeremias estava tentando assim? Porque ele não queria, Deus disse que ele tinha que ser profeta. Depois da proposta ou da convenção de Deus,
Ele aceita ser profeta e hoje ele diz: não foi nada fácil. Escuto o grito do povo, escuto a insatisfação do povo e nada posso fazer. Aí o profeta diz em linguagem poética hoje: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, e a vitória foi sua. Brincando, eu até digo: poeta é o texto de hoje, mas inapto está com o profeta, porque em outras palavras ele estava querendo dizer: o Senhor me enrolou, o Senhor fez o que eu não queria fazer, o Senhor me obrigou a ser profeta, e disse que a coisa ia ser boa porque o Senhor me ajudar. Eu estou aqui sofrendo o pão que o diabo amassou. Mas quem disse na vida que ser profeta é coisa fácil? Melhor dizendo, ser cristão não é fácil, minha gente. Eu acho que é pouco que ele propôs hoje para nós no Evangelho. Sabe o que ele disse? Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Primeiro, morra para você mesmo. Perca tudo aquilo que você tem como ideia. Tire o pedestal. Renuncie a si mesmo. Tome sua cruz, a cruz de cada dia, e me siga. Quem quer ser discípulo de Jesus tem que morrer para si mesmo, morrer para o mundo, para poder viver para Deus. Dizia também hoje pela manhã: eu acho muito bom o que Jesus está dizendo, porque a gente já entra na dinâmica do Evangelho sabendo. Ele não propõe a nenhum de nós. Grava aí, professor. Bombom de chocolate. Quer ser meu discípulo? Vem que eu dou um bombom. Quer ser meu discípulo? Vem que eu dou um chocolate. Não propõe, não. Propõe a cruz. A cruz. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, abrace a cruz de cada dia e me siga. O que acontece com o discípulo de Jesus? Nós pensamos assim na nossa fé infantil, até mesmo leviana. Se eu pertencer a Jesus, nenhum mal me acontece. Se eu for de Cristo, eu sou um protegido. Se eu for de Cristo, eu sou forte. E vou sempre vencer. O primeiro derrotado foi Jesus, aparentemente assassinado por mãos humanas da pior forma possível. Ser discípulo de Jesus não significa dizer acertar sempre na vida. Ser discípulo de Jesus não significa dizer estar sempre em oração. Ser discípulo de Jesus não significa dizer ouvir 24 horas a voz de Deus. Porque dos 12 que Cristo chamou para perto de si, esse exerceu uma vocação diferenciada, exerceu uma missão árdua. Esse foi mais visualizado, o velho Pedro. Há 8 dias na liturgia, nós encontramos um belíssimo elogio de Jesus. O que diz aí pelo mundo afora a meu respeito? Quem sou eu para o mundo? O mundo não sabia quem era Jesus, mas quando ele perguntou aos apóstolos: quem sou eu? Pedro soube dizer bem direitinho: tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse assim: canta aí os parabéns. Canta os parabéns para Pedro, que ele acertou tudo hoje na prova. Eu sou isso mesmo. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Agora eu vou dizer para vocês o que é que significa ser Messias. E quando Jesus começou a catequizar os apóstolos, ser Messias significa dizer sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Quando Jesus disse o que significa ser Messias,
Pedro disse, o mesmo Pedro: Senhor, vem aqui que eu tenho um segredo para conversar com o Senhor. Tirou Jesus do grupo dos apóstolos, levou esse grupo na barca e disse: isso nunca vai acontecer. Deus não vai permitir que isso aconteça. Se Deus enviou o Messias, Deus enviou para quê? Aí Pedro agora quer mudar o pensamento de Deus. Deus não vai permitir isso não. Jesus que disse assim: parabéns, Pedro, porque você falou não como homem, falou como alguém que entende o que Deus está dizendo. Agora diz: desgraçado, pedra tropeço em Satanás. E você é Satanás, sabe por quê? Porque você não pensa como Deus, pensa como homem. No mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, em que Cristo disse que Pedro não pensava como homem, sabia as coisas de Deus, agora está dizendo: você não sabe as coisas de Deus, só pensa a coisa de homem. Ser vocacionado, ser discípulo de Jesus, é poder na vida, entre erros e acertos, altos e baixos, saber de fato o que é de Deus. E parece que a grande lição do Evangelho de hoje, a grande mensagem que vamos extrair para voltar às nossas casas e viver esta semana, está clara no Evangelho. Quando escutamos a voz de Deus, nós erramos menos. Quando prevalece o querer humano, o pensamento do homem, nós erramos, e erramos bastante, até nos assemelhamos a Satanás. Saímos daqui com a liberdade que temos, meu caro irmão, mas consciente de uma coisa: quando escuto o que Deus tem a dizer, tudo na vida facilita, inclusive agrada o coração de Cristo. Mas quando me prendo ao que penso e ao que quero, firo o coração de Deus profundamente. Que os erros e os acertos de Pedro, como chefe da igreja, como discípulo, seguidor de Jesus Cristo, sirva para nós no tempo presente em que vivemos. Que haja no nosso coração um desejo feliz de poder sempre escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Pois se formos atentos, erraremos menos. Deus permita que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.